Um dia orando. Esta oração de Jesus e sua prosperidade será ativada por Deus. Tem gente que está a um passo da prosperidade, mas nunca pisa. Ora, jejua, trabalha duro, se dedica, acredita, e ainda assim tudo parece parado. É como se a vida tivesse travado num mesmo ponto. Você sente que está preparado, mas nada acontece. Você vê Deus agir na vida de outras pessoas, mas na sua, silêncio. E por dentro começa a crescer aquele sentimento amargo de frustração. A pergunta vem: será que Deus me esqueceu? Ou pior, será que tem algo errado comigo? Mas e se eu te dissesse que o problema não está na sua fé, mas na forma como você tem orado? E se a única coisa entre você e a sua virada for uma oração que Jesus já ensinou, mas que você esqueceu? Sim, existe uma chave escondida nas palavras de Jesus. Uma chave que não se compra, não se conquista, mas se ativa com entendimento. A maioria das pessoas ora pedindo bênçãos, mas Jesus nunca orou pedindo bênção. Ele orava para alinhar, para render, para declarar. E quando ele orava, o céu se movia. E o que quase ninguém percebe é que a oração mais conhecida de Jesus é, na verdade, a mais ignorada. Porque ela é repetida, mas não é compreendida. É recitada, mas não é vivida. É falada com os lábios, mas raramente com o espírito. Nesse vídeo, você vai entender por que apenas um dia, orando como Jesus orava, pode ativar um novo ciclo na sua vida. Não é sobre mágica, é sobre alinhamento espiritual com o reino de Deus. Você vai descobrir a chave que destrava portas invisíveis, abre caminhos bloqueados e ativa a prosperidade que já estava preparada, mas precisava de acesso. Não é à toa que Jesus ensinou: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Hoje, você vai aprender o que isso realmente significa. E ao final deste vídeo, você não será mais o mesmo. O erro silencioso: confundir prosperidade com resultado imediato. A maior armadilha que impede muitos de experimentarem a verdadeira prosperidade é acreditar que ela começa com dinheiro. Que prosperidade é ter uma conta cheia, uma casa bonita, uma carreira bem-sucedida. E quando isso não aparece rapidamente, vem a frustração, o sentimento de injustiça e aquela dúvida amarga: será que estou orando errado? O erro silencioso é esse: esperar o resultado antes da raiz. Mas Jesus nunca tratou a prosperidade como um resultado externo. Para ele, prosperidade é estado, é condição espiritual, é a paz que você carrega mesmo no meio da escassez. É a sabedoria que te livra de armadilhas. É a visão clara mesmo quando tudo à sua volta está confuso. Ele não disse: tenham dinheiro e então o reino virá. Ele disse: buscai primeiro o reino e todas as coisas serão acrescentadas. Essa ordem revela o segredo. As coisas só se manifestam quando o reino é buscado primeiro. E o reino não é lugar. O reino é postura, é entendimento, é uma forma de pensar e se posicionar diante da vida. A maioria das orações hoje são motivadas por medo. Pessoas oram com pressa, com ansiedade, com a sensação de que se Deus não agir logo, tudo vai desmoronar. Mas Jesus orava com descanso, mesmo antes do pão se multiplicar, da tempestade cessar ou de Lázaro sair do túmulo. Ele já agradecia, porque a prosperidade de Jesus não era o que ele recebia, era o que ele carregava. Enquanto você estiver orando com a mente presa ao resultado, vai se sentir travado. Porque Deus não responde desespero, Deus responde aliança. Ele não é um caixa eletrônico espiritual onde você insere fé e retira bênção. Ele é Pai. E a prosperidade que Ele deseja te dar não começa pelo que entra na sua conta, mas pelo que sai do seu espírito. A palavra diz em Provérbios: a bênção do Senhor é que enriquece, e com ela não traz desgosto. Ou seja,
O que vem de Deus vem completo. Vem com paz, com direção, com propósito. Mas isso só é possível quando você entende que prosperidade não é um evento, é uma consequência de uma vida alinhada com o céu. Pensa comigo, quantas pessoas ganham dinheiro e mesmo assim continuam perdidas, ansiosas, com medo de perder tudo? Isso é prosperidade? Ou seria só uma aparência de vitória, escondendo um espírito cansado e vazio? A oração que Jesus nos ensinou tem o poder de reprogramar essa mentalidade, de tirar o foco do externo e reconectar você com o invisível, com aquilo que realmente sustenta, que transforma e que permanece. Você pode até pensar, mas eu preciso pagar contas, tenho filhos para alimentar, não posso viver só de paz interior. E eu entendo. Mas a verdade é que a paz interior é o que vai te permitir tomar decisões que geram colheitas duradouras, sem pressa, sem desespero, sem se vender por migalhas. Jesus não era pobre de espírito, ele era pleno, sabia quem era, sabia o que carregava. E por isso, quando ele orava, o céu se movia. Hoje, Deus quer te lembrar disso. Você não foi chamado para viver correndo atrás das coisas, mas para atrair o que já foi preparado. Mas isso só acontece quando a oração muda, quando a mente muda, quando a sua definição de prosperidade muda. Você pode orar pedindo bênção, ou pode orar como Jesus orava, e se tornar a própria manifestação da bênção na terra. No próximo capítulo, eu vou te mostrar como essa oração de Jesus, muitas vezes repetida sem consciência, carrega códigos espirituais que ativam o que está travado há muito tempo na sua vida. E você vai entender por que apenas um dia, com o coração certo, pode gerar um fluxo completamente novo de provisão, sabedoria e favor. A oração que Jesus nos deu e quase ninguém usa com entendimento. Você já deve ter ouvido a oração do Pai Nosso centenas de vezes. Talvez até saiba de cor, talvez repita todos os dias. Mas existe uma diferença gritante entre repetir uma oração e entender o que ela carrega. E quando Jesus ensinou essa oração, ele não queria criar um ritual religioso. Ele queria nos entregar um modelo espiritual que ativasse um alinhamento completo entre céu e terra. O problema é que, com o tempo, o que era para ser uma chave se transformou em repetição vazia. E quando algo é repetido sem consciência, se torna ineficaz. Porque Deus não responde palavras decoradas. Ele responde espírito quebrantado, mente consciente, coração disposto. Vamos olhar para uma parte esquecida dessa oração. Jesus disse: "O pão nosso de cada dia nos dá hoje." Você lê isso e pensa: ok, Jesus estava pedindo alimento. Mas a revelação vai além disso. Ele não estava pedindo comida, estava pedindo provisão diária, sim, mas uma provisão que abrange o necessário para cumprir o propósito daquele dia. Esse pão não é só arroz, feijão ou dinheiro. É clareza mental, é energia emocional, é sabedoria para decidir, é discernimento para saber onde colocar os pés, é força para dizer não quando tudo em você quer dizer sim, é coragem para dar um passo de fé mesmo com medo. Tudo isso é pão. E quando você começa a orar com essa consciência, a sua mentalidade muda e o céu começa a se mover. Outra frase que passa despercebida: venha o teu reino. A maioria das pessoas pensa que isso é sobre o céu, mas Jesus estava falando do reino se manifestando agora, aqui, dentro de você. O reino não é geográfico, é uma atmosfera espiritual que começa no espírito, transforma a mente e se manifesta na realidade. Quando você ora dizendo, venha o teu reino, está dizendo, que a tua vontade governe meus pensamentos, que o teu tempo seja maior que a minha ansiedade, que a tua ordem invada o meu caos, que a tua justiça substitua meu desejo de vingança, que a tua verdade cale todas as vozes de medo que falam dentro de mim,
Percebe o quanto essa oração é profunda? Ela não é uma fórmula, é um chamado à transformação interna. E aqui está o segredo. A prosperidade que você busca começa quando você deixa o reino entrar. Tem gente querendo que Deus mude a vida, mas não quer deixar Deus mudar a mente. Quer uma nova estação, mas continua preso às mesmas queixas, à mesma mentalidade limitada, às mesmas orações egoístas. Jesus nos deu essa oração porque ele sabia que o maior milagre não acontece fora, acontece dentro. E quando o coração muda, o resto acompanha. Quando a mente se submete, a vida se reorganiza. Quando a alma descansa, o corpo prospera. Quando a visão se alinha com o alto, os caminhos na terra se abrem. Essa oração é como um código espiritual. Cada frase é uma chave. Cada palavra é uma reprogramação do seu espírito. E é por isso que orar como Jesus orou, mesmo que por apenas um dia, pode ativar um novo ciclo de prosperidade silenciosa, mas irreversível. Silenciosa porque ela começa no invisível. Irreversível porque quando Deus começa algo, nem você consegue impedir. E o mais bonito é que você não precisa gritar para o céu. Basta se alinhar com o que já foi liberado. Oração não é um pedido desesperado. É um ato de retorno. É quando você sai do controle e volta para o lugar de confiança. A maioria das pessoas ora como quem corre contra o tempo, como se Deus estivesse atrasado, como se a resposta divina estivesse bloqueada por um detalhe esquecido no céu. Mas o céu nunca se atrasa. O que existe, na maioria das vezes, é um desalinhamento entre a fé que se professa e o coração que se entrega. Existe um princípio espiritual que poucos compreendem. Deus não responde ansiedade, ele responde aliança. Ele não se move pela força do seu clamor, mas pela profundidade da sua entrega. Enquanto você orar como quem quer controlar o tempo de Deus, tudo permanecerá travado. Porque o reino não funciona pela pressa do homem, mas pela fidelidade de Deus. Jesus nunca se apressava. Ele caminhava em paz. Enquanto todos estavam aflitos com o que comeriam, com o que vestiriam, com o que fariam no dia seguinte, ele apenas dizia: olhem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, e nem Salomão se vestiu como um deles. Isso não é passividade, é confiança, é aliança. Você pode repetir a oração mais bonita do mundo, jejuar por 40 dias, fazer campanhas, subir monte, descer monte, mas se o seu coração estiver orando com medo, insegurança ou tentativa de manipular Deus, não há resposta. Porque o que ativa a promessa não é o desespero, é a certeza silenciosa de quem caminha em aliança. A aliança não grita, ela permanece. A aliança não negocia, ela se entrega. A aliança não exige provas imediatas, ela sabe que o tempo de Deus é perfeito. O povo de Israel viveu 40 anos no deserto porque não entendeu isso. Eles queriam a terra prometida, mas não estavam dispostos a confiar no tempo de Deus. Murmuravam, questionavam, duvidavam. Tinham pressa, mas não tinham fidelidade. Tinham promessas, mas não tinham aliança. Agora observe Jesus. Mesmo diante da cruz, ele não orou pedindo livramento a qualquer custo. Ele disse: se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Isso é aliança. É dizer: eu não preciso entender, eu só preciso obedecer. É entregar o controle da rota, sabendo que o destino já está garantido. A prosperidade não é um prêmio para quem faz tudo certo. Ela é a consequência natural de quem caminha com Deus em cada detalhe, mesmo quando nada faz sentido. Porque a aliança transforma o deserto em escola, o silêncio em estratégia, a espera em preparação. Você não precisa provar que merece prosperar. Você precisa confiar que já foi chamado para isso. O Salmo 23 não começa com promessas de abundância. Ele começa com uma declaração de pertencimento. O Senhor é o meu pastor.
Só depois vem: nada me faltará. Porque o que determina a provisão não é o esforço, é o vínculo. Quando você ora com aliança, sua postura muda. Você deixa de correr atrás e passa a caminhar ao lado. Você para de exigir e começa a agradecer. Você troca a ansiedade por expectativa, não porque tudo está resolvido, mas porque você sabe que Deus está conduzindo. E quem caminha com Deus nunca termina no mesmo lugar em que começou. Por isso, a verdadeira oração da prosperidade não é a que implora bênçãos, é a que declara confiança, é a que abre mão de atalhos, é a que permanece mesmo sem sinais visíveis. É a oração de quem já entendeu que o Pai nunca falha. Mesmo quando silencia, Ele está trabalhando. Mesmo quando retarda, Ele está moldando. Orar como Jesus é isso. Não é pedir o que você quer. É desejar o que o céu já preparou. Não é correr por causa do medo. É andar pela fé. Não é forçar resultados. É confiar no processo. Quando o céu vê a aliança, a provisão chega. Quando o céu encontra rendição, as portas se abrem. Quando a oração nasce da fidelidade e não da urgência, o fluxo da prosperidade se manifesta com naturalidade, consistência e propósito. Momento de oração guiada, a linguagem espiritual que ativa o céu. Agora que sua mente e seu espírito foram preparados, chegou o momento mais importante. O momento onde as palavras deixam de ser apenas som e se tornam ponte. Ponte entre o que você sente e o que Deus já determinou. Entre a sua limitação e o poder ilimitado da presença dele. Não há ambiente mais fértil para a prosperidade do que um coração quebrantado. E não existe chave mais poderosa do que uma oração feita com entendimento e verdade. Essa não é uma oração decorada. É uma conversa entre quem crê e quem pode, entre quem espera e quem nunca falha. Feche os olhos, respire fundo e entregue-se a esse momento com sinceridade. Não pense no que precisa, pense em quem está ouvindo. Não se apresse, apenas se entregue. Pai, eu me coloco diante de Ti, não para Te impressionar com palavras bonitas, mas para abrir o meu espírito diante da Tua presença. Eu venho como estou, com dúvidas, com medos, com cicatrizes, mas também com fé. Uma fé que talvez esteja cansada, mas que ainda Te busca. Me ensina a orar como Teu filho orava. Me ensina a confiar como ele confiava. Hoje eu não oro para conquistar, oro para me alinhar. Oro para que o Teu reino venha, não só sobre a minha casa, mas sobre a minha mente. Que os meus pensamentos se submetam à Tua voz. Que as minhas decisões carreguem o Teu propósito. Dá-me hoje o pão que me sustenta, mas se não for o pão que eu espero, que seja o pão que eu preciso. Se não for a porta que eu queria, que seja a direção que eu necessito. Se não for a provisão imediata, que seja a sabedoria que me livra do desperdício. Tira de mim o medo de não ter. Desconstrói em mim a pressa de resolver tudo sozinho. Eu não quero apenas bênçãos. Quero aprender a Te reconhecer nos processos. Liberta-me da necessidade de controlar tudo. Que eu aprenda a descansar sem desistir, a confiar sem provas, a caminhar sem mapas, sabendo que os Teus olhos me guiam mesmo quando tudo parece escuro. Perdoa, Senhor, cada vez que orei com desconfiança, cada vez que murmurei enquanto o Senhor estava trabalhando, cada vez que troquei a esperança por ansiedade. Hoje eu volto para a aliança, volto para o centro da Tua vontade. Ensina-me a viver como Jesus vivia, a enxergar abundância onde o mundo vê escassez, a declarar gratidão antes do milagre acontecer, a confiar que cada detalhe está nas Tuas mãos. Eu oro como Jesus orava: Pai nosso que estás no céu, mas também estás aqui, agora. Santificado seja o Teu nome em tudo que eu fizer.
Que venha o teu reino e não os meus planos. Seja feita a tua vontade, mesmo quando ela me desconcerta. Dá-me hoje aquilo que só o teu amor pode prover. Perdoa meus erros e me ajuda a liberar o perdão que retém minha alma. Livra-me dos atalhos que me afastam de ti, porque teu é o reino, o poder e a glória. E se eu tenho a ti, eu já tenho tudo. Amém. Essa oração não termina aqui. Ela começa agora. Cada decisão que você tomar após essas palavras é parte da resposta que você está esperando. A prosperidade não virá como um raio, ela virá como uma sequência de confirmações, paz, ideias, pessoas certas, silêncio revelador, direção inesperada. Esteja atento, o céu já ouviu, e quando o céu ouve uma oração alinhada ao reino, nada permanece do mesmo jeito. Existe um tipo de prosperidade que ninguém vê, mas que transforma tudo ao seu redor. Ela não aparece em números nem em aplausos. Ela começa no invisível, no secreto, no íntimo. E é por isso que muitos não percebem quando ela já está em andamento. Esperam uma mudança externa, uma porta aberta, uma quantia inesperada, uma promoção, mas ignoram os sinais silenciosos que confirmam. Deus já começou a agir. Se você terminou a oração anterior com o coração em paz, mesmo sem nenhuma prova concreta, isso é um sinal. Se você sentiu um peso sair dos seus ombros, como se o fardo tivesse sido dividido com o céu, isso é um sinal. Se você está ouvindo esta mensagem e em algum momento sentiu lágrimas querendo cair ou um nó se desfazer por dentro, isso é um sinal. Porque o Espírito de Deus se move primeiro onde ninguém vê. E a prosperidade do reino começa onde o orgulho não entra. No espírito quebrantado, na mente renovada, no coração rendido. A maior bênção que você pode receber é clareza. E talvez seja isso que já começou a acontecer dentro de você. Quando a mente clareia, as escolhas mudam. Quando o foco se alinha, os resultados se transformam. Quando a ansiedade cessa, o tempo deixa de ser um inimigo. Não ignore os pequenos sinais, a leveza que você sente após uma oração sincera. Aquela ideia simples que brotou na sua mente e que pode se tornar o início de algo novo. Aquela vontade de perdoar alguém que você jurava nunca mais olhar nos olhos. Aquela coragem silenciosa de fazer algo que antes te paralisava. Isso é prosperidade ativada, porque onde o reino entra, o caos perde espaço. E antes que o céu te entregue qualquer coisa nas mãos, ele planta uma nova visão nos seus olhos. Você começa a ver oportunidade onde antes só via problema. Você começa a sentir direção onde antes só havia confusão. Você começa a ter paz mesmo quando a situação ainda não mudou. Isso é um milagre em andamento. Prosperidade não é mágica, é processo. E o processo começa com evidências sutis. Silêncio que já não assusta. Esperas que já não consomem. Dias que, mesmo difíceis, parecem carregados de sentido. O Salmo 1 diz que o justo é como árvore plantada junto às águas. Repara, não diz que é como árvore frutífera o tempo todo, mas sim como árvore plantada, estável, enraizada, viva. A frutificação vem com o tempo, mas a prosperidade começa na raiz. Se você está começando a buscar a presença de Deus antes das soluções, isso é sinal. Se sua fé está amadurecendo, trocando urgência por confiança, isso é sinal. Se sua oração deixou de ser cobrança e se tornou conversa, isso é sinal. Você está se tornando terreno fértil para o que o céu quer derramar. Muitos não perceberão o que está acontecendo com você. Vão achar que nada mudou. Mas você sabe, você sente. Algo foi ativado. Não dá para explicar, só dá para continuar. E esse é o maior sinal de todos. Quando você continua, mesmo sem garantias, sabendo que o céu já começou, isso é fé verdadeira. E onde há fé, Deus completa a obra. Testemunho profético. A mudança não foi o milagre, foi a mente. Havia um homem simples, trabalhador, honesto.
Como muitos, ele vivia com o orçamento apertado, contas acumuladas, sonhos adiados. Não era por falta de esforço, ele acordava cedo, se dedicava ao trabalho, fazia o melhor com o que tinha, mas parecia que a vida insistia em não andar. Ele já tinha tentado de tudo, já havia frequentado diversas igrejas, feito campanhas, subido montes, participado de rodas de oração. Já tinha lido livros sobre prosperidade, assistido pregações, até tentado decretos, mas tudo isso só aumentava sua ansiedade. Ele orava todos os dias, mas orava com medo, com desespero, como quem está tentando convencer Deus a se apressar. Até que um dia, ele ouviu uma mensagem. Não prometia fórmula rápida, nem mudança imediata. Era sobre alinhar a oração ao coração de Jesus, sobre deixar de pedir como mendigo espiritual e começar a orar como filho que confia no Pai. Era sobre entender o reino, entender o pão de cada dia, entender que antes da mudança nas circunstâncias, havia uma mudança que precisava acontecer dentro dele. Naquela noite, ele fez uma oração diferente. Não foi longa, não foi desesperada, foi sincera. Ele disse: Pai, se o Senhor já preparou minha provisão, me ensina a parar de atrapalhar com a minha ansiedade. Me dá hoje o que eu preciso, mesmo que eu ainda não entenda o que é. E dormiu em paz pela primeira vez em meses. No dia seguinte, nada extraordinário aconteceu, mas ele teve uma ideia, simples, algo que ele já tinha pensado antes, mas nunca levado a sério. Dessa vez, porém, parecia diferente. Ele não sentiu dúvida, sentiu clareza. Organizou o pensamento, ligou para uma pessoa com quem não falava havia tempos, fez uma proposta de trabalho. Essa pessoa, por sua vez, o indicou para outra, e em menos de 4 dias, ele já estava com 2 novos clientes. O dinheiro chegou, sim, mas o verdadeiro milagre não foi o dinheiro. Foi a ideia, foi a paz que permitiu escutar, foi a confiança que fez agir sem medo, foi a oração certa, feita com entendimento. Esse homem entendeu que o céu não responde gritos, responde entrega, que a resposta não vem quando você força, ela vem quando você confia. A mente dele mudou, e porque a mente mudou, o comportamento mudou. Porque o comportamento mudou, a colheita mudou. Esse é o fluxo. O milagre é só a consequência final. A verdadeira prosperidade começa quando você para de tentar mudar o mundo ao redor e deixa Deus reorganizar o mundo dentro de você. A história dele é a história de muitos. Talvez seja a sua. E talvez o que esteja te faltando não seja um novo método, seja um novo coração diante de Deus, uma nova forma de conversar com Ele, sem manipulação, sem exigência, só fé, só aliança, só rendição. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já entendeu o que precisa acontecer. E isso já é um sinal, já é o início de um testemunho profético. Porque Deus não desperdiça palavras, nem envia mensagens para corações vazios. Se você está ouvindo isso agora, é porque a prosperidade que parecia distante já começou a se aproximar. E ela vai chegar diferente do que você imaginava, mas do jeito certo, no tempo exato, com propósito. Chegamos até aqui e talvez você nem perceba, mas algo já foi ativado dentro de você. A oração que você fez, as palavras que ouviu, as verdades que confrontaram sua pressa, seu medo, sua rotina espiritual, tudo isso já começou a trabalhar em camadas que os olhos não alcançam. Porque o mover de Deus nunca começa fora. Ele sempre começa onde ninguém vê. A maioria espera que a resposta venha como um trovão, alta, rápida, inegável. Mas o céu prefere o processo. Ele vem como semente, e a semente nunca faz barulho quando começa a crescer. É por isso que, a partir de hoje, você precisa observar, não com ansiedade, mas com sensibilidade. Observe os pensamentos que começaram a mudar.
Observe as conversas que começam a te reposicionar. Observe as ideias que surgem sem esforço, as portas que se abrem sem pressão, as conexões que aparecem com propósito. Você não precisa correr, você precisa confiar. A prosperidade que vem de Deus nunca é apressada. Ela é plantada com sabedoria e colhida com fidelidade. Ela não é provocada pela força, é ativada pela aliança. E agora você já entrou nesse fluxo. Pare de se medir pelos resultados visíveis. Comece a se avaliar pela paz que está crescendo em você. Paz não é ausência de luta, é a presença de Deus no meio da luta. E onde há paz, há solo fértil para toda a prosperidade que o céu deseja derramar. Jesus não nos ensinou uma oração qualquer. Ele nos deu um mapa. Cada frase é uma coordenada que nos reposiciona dentro da vontade do Pai. E quando a vontade do Pai se torna o seu desejo mais profundo, tudo começa a cooperar a seu favor. Até mesmo as perdas, até mesmo os atrasos, até mesmo os silêncios. A partir de hoje, ore menos para que Deus mude as circunstâncias e ore mais para que Ele mantenha seu coração firme enquanto tudo se realinha. Se essa mensagem encontrou você em um momento de cansaço, saiba, Deus não te esqueceu. Você não está atrasado. Você não está fora do plano. Você está sendo lapidado. E essa lapidação dói, mas não é castigo, é preparo. Continue orando como Jesus orou. Continue buscando o pão de hoje, não a pressa do amanhã. Continue chamando o reino, mesmo quando o caos parece presente. Continue confiando na vontade dele, mesmo quando a sua quer gritar. Continue liberando perdão, mesmo quando seu orgulho quer justificar. Continue caminhando, mesmo quando os olhos não veem o destino. Se você fizer isso, a prosperidade virá. E ela não será só financeira, ela será completa. Porque virá acompanhada de paz, sabedoria, propósito, descanso, fé renovada e direção. E um dia você vai olhar para trás e dizer, foi naquele dia, um único dia, quando eu orei de verdade. Quando eu entendi a oração de Jesus, ali começou a minha nova vida. Se essa palavra falou com você, não guarde só para si. Compartilhe com quem precisa ser lembrado de que Deus ainda escuta. Comente abaixo com fé. Eu confio no tempo de Deus. E salve essa oração para os dias em que o coração quiser desistir. Porque o milagre já começou. Mesmo que ninguém veja, o céu já se moveu a seu favor.